Voltamos com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência de hoje, falando sobre poder do pensamento, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Este é o nosso quarto programa desta série. Sebastião, vou dar uma lida então aqui na nossa citação, última citação do nosso programa de hoje, página 294 ainda. Vivemos pelo pensamento, somos o que pensamos. Em nós construímos o céu ou o inferno, o holocausto ou a vida em plenitude. Escolhemos o transitório ou o imperecível. Temos o poder de decisão e, portanto, somos responsáveis por nossas escolhas. Afinal, somos deuses, co-criadores de nosso universo. Retomando o convite de Ramatiz, aproveitemos com sabedoria as oportunidades que a vida nos oferece para o crescimento de nossas potencialidades sagradas. Não atordoemos o espírito no campo das atividades materiais. Trabalhemos pelo nosso burilamento sem medir esforços, a fim de sermos úteis à vida em suas infinitas expressões. A chave do segredo de nossa evolução está na mente e na orientação do pensamento, sem o que permanecerão adormecidas as nossas potencialidades divinas. Além de tudo, muito bonita essa citação, né? Então, somos o que pensamos. Muito também oportuno vermos, né? Compreendermos isto, né, Sebastião? Hoje tem algumas outras frequências ou uns outros ensinamentos que falam: somos o que comemos, somos o que pensamos, somos como nos comportamos. Antes falarmos, diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Ou melhor, o contrário, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Aí nós invertemos, diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Então nós vamos vendo várias frequências, mas em sentido profundo o espírito vive pelo pensamento, isso é Kardec. E agora nós percebemos que realmente eu sou o que penso e vivo o que falo. Deveria ser assim a nossa postura. Essa é a minha proposta, de Sebastião Camargo. Ser o que eu penso e viver o que eu falo. Porque do contrário eu vou estar enganando a mim mesmo. Porque se eu pensar uma coisa, sentir outra coisa, falar outra coisa e viver outra coisa, eu vou perturbar mais o meu universo do que orientar. Agora, quando eu sou o que penso, esse pensamento foi eu que escolhi. Por que escolhi? Porque eu busquei pelo estudo, pela compreensão, pela experimentação e construir essa realidade, esse potencial. Por isso, eu sou o que eu estou pensando. É assim que eu ajo na minha vida diária. Então, eu sou o que eu estou pensando. E o que eu estou sentindo vai qualificar o que eu estou pensando. Esse sentimento é o que eu criei ontem, que está atuando na minha vida hoje, ou o que eu estou aprimorando ou criando na atual realidade. Por isso que eu preciso comparar isso, porque eu posso pensar alguma coisa e esse pensamento se colocar a serviço daquele sentimento mais primário. Então, esse pensamento vai orientar esse sentimento, ou esse sentimento vai qualificar esse pensamento se ele é menos feliz, como nós colocamos, né, em programa passado. Então, eu posso estar escolhendo o que pensar, o que sentir, mas e como ficam os nossos automatismos dentro disso? Exatamente. O que eu estou pensando agora, nós chamamos isso de consciente. É a minha área virtual. Se fosse na informática, falaríamos a nossa memória RAM. Agora, quando eu decido desligar o computador, eu preciso salvar o meu arquivo. Ele vai para o HD. E quando eu faço, quando a atitude do pensar, do sentir, do falar, vai para a ação, eu crio uma experiência. E essa experiência é gravada no meu subconsciente. E a depender da experiência, ela vai alterar o comportamento do meu subconsciente, os automatismos de amanhã. Por exemplo, se eu durmo 12 horas e acordo mais cansado do que deito, eu preciso repensar. Aí eu priorizo dormir 8 horas com qualidade. Eu vou fazer uma boa leitura antes, vou ouvir uma boa música, um bom filme que possa ser mecanismo de indução para momentos saudáveis. E eu vejo que a quantidade do sono foi substituída pela qualidade, a qualidade superou a quantidade. E quando nós vamos no consciente estabelecendo propostas ou propósitos e levamos isso a efeito, nós vamos alterando o comportamento do subconsciente, os automatismos
que já estavam na gerência da nossa realidade psicofísica. E quando isso vai acontecendo, o nosso universo que está esperando promoção, o inconsciente, vai recebendo as informações que está sendo gerada no consciente e no subconsciente, e mesmo sem estar aqui, são promovidos também, porque esses setores estão interligados. O consciente com o superconsciente, o sub com o inconsciente, mas os três fazem parte do mesmo todo, do mesmo eu, do mesmo espírito. Então, qualquer área que se mover, altera as demais. Se o automatismo prevalecer, ele vai interferir no consciente, vai me deixar mais acomodado, mais ocioso, porque eu deixo o automatismo comandar-me. E esse automatismo pode estar sugerindo-me sugar o suor alheio, ter um emprego ao invés de trabalhar, e várias outras coisas que não cabem agora por conta do nosso tempo, e nós precisamos enriquecer o nosso tempo. E quando eu elejo, então, essas propostas nobres, eu tenho a certeza que a atitude de agora vai alterar o comportamento automático, vai promover o inconsciente na área dos conflitos, insatisfações, ansiedades, medos, desenganos, que nos leva facilmente à depressão e outras doenças psicofísicas. E nós vamos enriquecendo ao mesmo tempo o nosso superconsciente com cada coisa que criarmos nobremente, com cada coisa que promovermos, com cada relação ou interação que levarmos a efeito, e nós vamos então expandindo o nosso foco e multiplicando as possibilidades. Ok. Aqui ainda nessa citação, né, você traz, né, não atordoemos o espírito no campo das atividades materiais. Então a gente precisa aprender a conciliar, né, as nossas atividades materiais e espirituais. Exatamente. E se eu tiver que priorizar entre duas, e eu priorizo em dado momento as espirituais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as espirituais, e todo o resto lhe será acrescentado. Então, entre ver um bom filme e às vezes comer uma feijoada, talvez o bom filme vai me acrescentar mais do que a feijoada, com todo respeito ao feijão que foi sacrificado, ou todos os demais ingredientes. E até porque muitos falam que a feijoada fica melhor no outro dia. Então, deixa ela para amanhã, pelo menos para o paladar fica. Eu não sei os nutrientes como fica. É isso que eu ia perguntar, mas e as consciências ali? Vai depender da intenção. Mas às vezes o bom filme, as informações daquele filme, ou daquela boa leitura, daquele bom papo, daquele momento que nós criamos para substituir, para trocar para algo mais nobre, nós vamos ter mais benefícios do que aquela situação em si. Então, nós podemos calcular esses mecanismos facilmente. Então, quando eu abro mão de assistir uma palestra com conteúdos nobres e vou assistir o filme de terror, aí eu vou ver o que eu perdi. O filme de terror vai me perturbar, às vezes, por meses. E a palestra poderia ter me esclarecido para a eternidade, dependendo do seu teor vibracional. Então, nós precisamos priorizar entre o material. Mas agora, o meu corpo está pedindo pão. E eu não consigo alimentá-lo ainda com o espiritual. Agora, eu preciso buscar o meu pão, acalmar o meu corpo e depois buscar o espiritual. Então, eu tenho que ter a lucidez e entender que é tão importante, às vezes, o material em determinado momento, até porque não existe nada que não seja espírito. Se eu entender que tudo parte da mesma origem e vai chegar à mesma destinação, às vezes o pão, como o Emmanuel nos aconselha, tem hora, meu filho, que o pão deve substituir o conselho. O conselho seria a orientação espiritual, mas o estômago está roncando, o corpo está pedindo alimento, a pessoa está desesperada pela necessidade do alimento físico. Então, nós precisamos ter essa lucidez também. Agora, eu vou renunciar hoje à atividade da casa espírita, disso ou daquilo, porque eu preciso trabalhar. Eu tenho um emprego, eu não posso faltar ao emprego com a desculpa de ir para lá. Então, em primeiro lugar, eu preciso atender às minhas necessidades pessoais, da minha família, do meu contexto, e não deixar desequilibrar ali por falta do pão, e eu vou para a casa espírita e depois vou ficar na dependência de uma cesta básica que eu deveria ter conquistado com o suor do meu trabalho. Isso, então, seria o que aqui está dizendo no texto. Escolhemos o transitório ou o imperecível. Essa é a escolha, né? Exato. Tá. O transitório, dignamente, pode tornar-se imperecível. Sim. E aí temos o poder de decisão e, portanto, somos responsáveis por nossas escolhas, né? Então, Exato. É esse discernimento entre as escolhas que cabem para aquele momento. Exato. E esse poder de decisão foi trocado para a 4ª edição. Aí estava o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para nós já não existe mais. Nós temos liberdade de fazer somente o bem.
Então, temos o poder de decisão e essa decisão deve ser para o bem. O bem deve predominar no cenário do mundo de regeneração. Por isso, era o único lugar que apareceu no livro a palavra livre-arbítrio. E nós não temos mais o direito, eu pelo menos, você fique à vontade, né, você também, Valéria, de escolher entre o bem e o mal. Eu escolho o que a minha lucidez, a minha inteligência, a minha consciência define como melhor, indo na direção do imperecível. Se o meu corpo está necessitando naquele momento do chuchu, não adianta eu querer forçar a barra e querer ler uma boa leitura, porque ele não vai conseguir assimilar. Eu preciso dar a ele o chuchu, o arroz, o feijão, a batatinha que ele está pedindo. Agora ele acalma, agora sim eu vou dar aqui, porque através do chuchu, do arroz, do feijão, eu assimilei o evangelho que estava na natureza, que está vindo para ajudar a minha natureza. E esse evangelho pode ter sido construído, essa batatinha, esse chuchu, seja lá o que for, por mentes nobilíssimas. A sopa numa casa espírita, por exemplo, feita com consciência. Eu posso, às vezes, enriquecer mais o meu corpo, o meu estado psíquico e emocional como um todo, com um simples alimento, quando dele necessito e na medida exata de minhas necessidades. Isso é o que pode ajudar, inclusive, a despertar essas potencialidades adormecidas em nós, né? Porque senão, muitas vezes, a gente está forçando uma determinada situação e talvez naquele momento que eu preciso é de uma outra coisa, né? Exatamente. Termos essa lucidez, esse poder de decisão. E aí, talvez finalize, né? A chave do segredo de nossa evolução está na mente e na orientação do pensamento, que não deixa de ser uma orientação do pensamento, né? Exatamente. Eu vou direcioná-lo agora para o meu foco. Ok. Então tá, chegamos aqui ao final do nosso programa. Você que esteve, né, que está aí nos acompanhando, muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser assistir novamente esse programa, esse e outros, né, quiser compartilhar com outras pessoas também, é só você estar acessando o nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões, mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada, Sebastião. Queremos expressar a nossa gratidão eterna a André Marosso, o diretor da TV Mundo Maior, aos seus colaboradores, o Vitor, ao Fernando, ao Adriano, a Carla, a Ana. A Carla, eu acho que não existe, ela pode até chegar, mas ela já passou por aqui. Mas a Carla, a Camila e todos que nos ajudaram no programa Despertar da Consciência, a Tatiana, todos que estão aqui, esses anjos de luz, da TVC, o Estênio, que é o diretor da TVC, os demais afiliados, tudo e todos os seres, gratidão eterna em nome do Cristo, em nome de Deus. Muito obrigada aí a você que esteve acompanhando com a gente o programa de hoje e já deixo o convite para que esteja conosco na próxima semana para falarmos sobre tela mental. Aguardamos você, até lá!